Olá pessoas, eu sou o pastor Cristiano Kaller. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês 3 literaturas para você, acadêmico, estudante de teologia, sobre o Antigo Testamento. Sempre que nós falamos ou entramos no Antigo Testamento, nós temos várias dificuldades. Primeiro com as figuras de linguagem, primeiro com a carga de simbolismo que existe nos escritos do Velho Testamento, certo? Então eu quero apresentar 3 literaturas aqui que vão abrir, vão nortear a nossa visão e vai abrir um pouquinho mais a nossa mente sobre o antigo Israel. Primeiramente eu quero apresentar esta literatura aqui, que é a História Social do Antigo Israel, certo? Do autor aqui Heiner Kässler, certo? É um autor alemão, lógico, vai ter toda uma fundamentação, uma teologia alemã. Esse livro é excepcional, apesar de ser escrito aí numa linguagem um pouco mais culta, mais erudita, mais rebuscada, mas é um livro excepcional para nós entendermos. Aqui ele trabalha muito a formação pré-estatal de Israel, depois a formação estatal, o período das monarquias, a instauração do reino, o reino do sul e o reino do norte, o período do exílio. Ele vai trazer questões sociais que estão ligadas aí à origem do Estado-nação de Israel, pelo ângulo da sociologia, pelo prisma da antropologia, certo? E não só no viés teológico. Inclusive, esse autor baseia assim, as suas ideias em muitos achados epigráficos. O que significa isso? Textos extra-bíblico que vão dar suporte, que vão fundamentar alguns textos bíblicos, que a arqueologia utiliza hoje como uma fonte histórica, como uma fonte científica. Então o Kässler vai trazer todas essas citações dessas fontes, desses achados arqueológicos para basear os seus escritos. Recomendo essa obra, muito boa. Outra obra que eu tenho aqui nas minhas mãos é a Introdução ao Profetismo Bíblico. É uma obra fascinante, excepcional. Essa aqui é do autor José Luiz Sicre. É uma obra aí de 700 e poucas páginas, certo? Nessa introdução ao profetismo bíblico, o autor ele vai trazer alguns nuances, por exemplo, do contexto social em que o profeta estava inserido, ou qual o contexto social que ele estava imerso no momento da profecia. Então, porque quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que muitas vezes nós vamos ter uma linguagem lá que pode ser uma linguagem mais voltada a uma comunidade agrária, uma comunidade mais bucólica, né? Quando o profeta usa de simbolismos, ele fala sobre o arado, ele fala sobre os bois, ele fala sobre a terra, ele fala sobre a maneira de cultivar, né? Então, esse profeta, logo, ele estava inserido no ambiente bucólico, no ambiente rural, no ambiente agrário. Como também existia, né, os profetas que eram profetas do palácio, aqueles profetas que profetizavam para a monarquia, que profetizavam para as lideranças políticas do seu período. E aí nós vamos ver que a linguagem já é totalmente diferente. Então o Sicre, ele traz aqui toda essa analogia do contexto social em que o profeta estava inserido, o que o profeta de fato queria dizer com aquela profecia. O Sicre trabalha isso muito bem, é uma obra fascinante, recomendo para vocês esta obra de Paulo Sicre. E o terceiro livro aqui que eu recomendo é do teólogo Paul Rose. É uma obra excepcional também, 700 e poucas páginas, tá? É a Teologia do Antigo Testamento. Aqui, esse teólogo, ele vai trazer muitas coisas da tradição judaica. Também parecido aqui com o que o Kässler vai trazer, questões sociológicas, aqui o Paul Rose também vai trazer
algumas questões sociológicas, filosóficas, antropológicas do período do Antigo Israel. Também no Israel pré-estatal, no Israel estatal e no Israel após exílio. Esse autor aqui, então, também apresenta uma obra fascinante. Então aqui, essas 3 obras ficam como dica para você que quer se aprofundar um pouquinho mais no Velho Testamento, certo? Então espero poder ter ajudado vocês. Um abraço e fiquem com Deus.